ex-advogado na Odebrecht, Tacla Duran entregou documentos à justiça e acusa. Pagou $613 mil a advogados amigos de Rosângela Moro, em troca de facilidades na Lava Jato, pena mais leve e multa menor. Segundo Tacla Duran, pagamento feito a Carlos Zuccolotto Júnior, advogado grande amigo do casal Moro. Casada com o juiz Sérgio Moro, Rosângela, agora deputada federal, à época atuava como advogada. Tacla Duran envolveu também o ex-procurador-chefe e hoje deputado federal, Deltan Dallagnol, aquele do famoso PowerPoint. Nesta segunda, ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal em Curitiba, a mesma da Lava Jato, Tacla Duran reafirmou a acusação feita em 2017. À época, Duran estava na Espanha e Moro o chamou de foragido. E então acusou a colunista Mônica Bergamo e a Folha de São Paulo, a mesma Mônica Bergamo que nesta segunda-feira publicou essa notícia. Moro, à época, taxou a reportagem de jornalisticamente irresponsável e feita para denegri-lo, expressão lá dele. Na nota em 2017, o juiz Moro afirmou: Carlos Zuccolotto é meu amigo pessoal. Moro agora diz não temer documentos e fotos de Tacla Duran a serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal, porque Moro e Rosângela, agora parlamentares, têm prerrogativa de foro. Moro, em nota nesta segunda, chama Duran de criminoso confesso. No último dia 16, o juiz Eduardo Apio revogou o pedido de prisão preventiva de Tacla Duran e pediu a inclusão de Duran num programa federal de proteção às testemunhas. Nos últimos dias, esse não foi o único reencontro de personagens da história recente. Num desses encontros da história recente, Lula cometeu erro político de alto custo. Ressuscitou, ao menos por hora, alguém já exposto como farsante por algumas vezes: Sérgio Moro. Ao se deixar trair pela dor dos 580 dias de prisão e das duras perdas pessoais naquele tempo, Lula, antes de mais nada, perdeu a oportunidade de dizer: se de fato havia risco concreto nessa história nebulosa, o governo que presido prendeu criminosos do PCC e impediu um ataque a Sérgio Moro e família. Perdeu a oportunidade porque exatamente no dia seguinte a Polícia Federal prendia envolvidos nesta operação, PCC, etc. Como externou sua dor e rancor 24 horas antes, deu a senha para os que o detestam e para os que na eleição apenas o engoliram por falta de alternativa. Desde janeiro, Moro já andava com a escolta e já sabia o que a Polícia Federal estava investigando. Em entrevista na última terça-feira, Lula recordou o que sentiu na prisão: desejo de se vingar de Moro e, digamos, ferrá-lo. Se já agia como político quando juiz, não seria agora senador, que Moro não faria política. E fiel a seu caráter, buscou atribuir responsabilidade exatamente a quem, no comando do governo, não impediu que a Polícia Federal agisse em defesa dele, Moro. O mesmo Moro que por anos instrumentalizou a Polícia Federal na caça a Lula e ao PT. E que no comando da Justiça e da Polícia Federal agiu como se nada dos Bolsonaro houvesse para ser investigado. Se na Lava Jato tivesse investigado demais lideranças e partidos para valer e com igual peso, não teria sido uma caça, teria sido justiça, mas não foi. Tornou-se uma farsa. Corruptos milionários seguiram milionários depois de delações sob tortura psíquica. E ali foi aniquilada a indústria da construção pesada do Brasil, até então presente em mais de 25 países. Ao custo, segundo o Diese, de 4,4 milhões de empregos diretos e indiretos
e de 172 bilhões de reais em investimentos não concretizados. Nos 3 anos e meio do espetáculo da Lava Jato, a economia do Brasil perdeu 85 bilhões e meio em salários. E o Estado deixou de arrecadar 47,4 bilhões de reais em impostos. Um exemplo solar do que foi aquilo. A Odebrecht na Venezuela havia faturado 24 bilhões de dólares em 19 anos e lá empregava 30 mil pessoas. E tinha outros 21 bilhões de dólares contratados para obras futuras e próximas. A Odebrecht Venezuela não tinha um prego nada a ver com o chamado petrolão, mas foi dizimada. Acabou. Por que a Odebrecht Venezuela foi enfiada na Lava Jato? Porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos queria chegar às doações da Odebrecht para campanhas chavistas na Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela tem estimados 302 bilhões de barris de petróleo pesado, o mesmo tipo de petróleo que os Estados Unidos consomem. Primeiro detalhe, doação eleitoral na Venezuela não é crime, paga-se uma multa. Segundo detalhe, lá é como cá. A Odebrecht doou para Maduro e o chavismo, assim como doou para o candidato da oposição à presidência, Capriles e demais. Para Maduro doou 35 milhões de dólares no total. E para Capriles, candidato da oposição, 15 milhões de dólares. A Lava Jato tinha um comando Frankenstein, como se saberia nas conversas capturadas pelo hacker Walter Delgatti, o Vermelho, do Telegram, conversas expostas na Vaza Jato. Moro, que como juiz só deveria julgar, comandava a operação em parceria com acusadores, o procurador Dallagnol e companhia. E com uma Polícia Federal engajadíssima e cumprindo ordens de caça a Lula e ao PT. Só anos depois isso se tornaria fato público e com o Supremo Tribunal Federal anulando a farsa. No início deste comentário falamos em história nebulosa. Nebulosa, a princípio, não pelos fatos investigados pela Polícia Federal e Ministério Público, que serão comprovados ou não no inquérito e processo. As névoas desta história estão na história dos personagens novamente envolvidos numa história. Coisas do destino, certamente. Lula e um juiz, Moro. E Lula e uma juíza, Gabriela Hart. Juíza que já teve uma sentença contra Lula anulada. Sentença por ela imposta no caso do sítio em Atibaia. Como anulada seria a sentença dada por Moro no caso do triplex, sentença com os mesmos 12 anos. A de Moro, anulada pelo Supremo Tribunal Federal depois de expostos os intestinos da Lava Jato. A sentença da juíza Gabriela Hart foi anulada pela 8ª turma do Tribunal Federal da 4ª Região. Anulada porque trechos da sentença contra Lula no caso do triplex foram copiados integralmente. Copiados ipsis literis, segundo o relator Gebran Neto, que recomendou a anulação. A história e o destino. A juíza Gabriela Hart agora substituiu a juíza titular deste caso PCC. A titular entrou em férias dias antes. Ao usar a expressão armação, Lula cometeu importante erro político. Moro foi eleito, mas chegou ao Senado desmoralizado ao longo da trajetória de oportunismo vulgar e farsesco. Recordemos, amigas e amigos, a condução coercitiva contra Lula, que ainda nem havia sido convocado a depor pela Polícia Federal. A gravação em parte ilegal e o vazamento ilegal da conversa da presidente Dilma com Lula. E isso sempre próximo de manifestações verde-amarelas, combustível pré ou pós-passeatas. O vazamento da delação de Palocci, outra farsa a 6 dias da eleição no primeiro turno em 2018, quando Moro já conversava para ser ministro do beneficiado por seu vazamento, o Messias Bolsonaro.
Ao dar vazão às suas dores, Lula emprestou oxigênio aos adversários, aos que o odeiam desde sempre, aos que encarnam o Brasil moldado pela escravização e violência, nos golpes de Estado, no nojo aos pobres e miseráveis, ou por ojeriza ao militarismo, a Bolsonaro e ao avanço do nazifascismo. Mas e a juíza Gabriela Hart? Em entrevista à CNN, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, disse: a juíza Gabriela Hart tornou público o inquérito sobre ameaças do PCC depois do presidente Lula falar em armação. A Justiça do Paraná informou ter sido decisão a pedido de um delegado da Polícia Federal, de nome não revelado. A Justiça do Paraná disse também que a juíza levou em consideração a repercussão na mídia. Assim como é conhecida a dor de Lula, que perdeu mulher, irmão e neto naquele tempo, se deve compreender também as dores de outro tipo vividas pela juíza Gabriela Hart. Imagine o que é ter uma sentença anulada por comprovada cópia integral de trechos. Calculem o que significa isso sendo estudado em universidade por anos a fio. E o olhar dos colegas? Uma pergunta. Diante do passado e passivo dos personagens envolvidos em mais essa história, só por precaução, ao menos aos olhos da multidão, não teria sido razoável a juíza Gabriela Hart se dar por impedida neste caso? Ou, mesmo com pedidos, se negar a tornar pública a investigação contra o PCC pouco depois da fala de Lula? Tudo isso estrondou nas manchetes exatamente quando, sem alarde midiático, Bolsonaro devolvia um dos lotes de joias dos quais, digamos, se apropriou. Relógio, caneta, abotoaduras e anel da marca suíça de diamantes Chopard, conjunto avaliado ao câmbio de hoje em uns R$800 mil. Pacote sob investigação e sob suspeita de propina. Mas tinha mais, informou o jornal Estadão nesta terça-feira, mas também da Arábia Saudita. Bolsonaro recebeu e guardou um terceiro conjunto de joias avaliadas em mais de R$500 mil. Caneta em prata e abotoaduras de ouro branco cravejadas com brilhante e diamantes. E um modestíssimo Rolex de ouro branco cercado por diamantes. Nunca propina, só mimosinhos. Nos debates eleitorais recentes, o Brasil assistiu o probo Moro servindo de marqueteiro para esse honesto Messias. Por mais uma dessas coincidências do destino, na mesma sexta-feira, minutos antes da fala do ministro Paulo Pimenta, na mesma CNN, uma fala de enorme repercussão. Certamente muitos já viram, e quem não viu ou ouviu é só clicar Pedro Cardoso e CNN. Pedro Cardoso, ótimo, excelente comediante, grande ator. E como tal, um conhecedor, alguém habituado a cenas e encenadores. Portanto, apto também a despir encenações, mesmo quando anunciadas como jornalísticas, como jornalismo. Como tem sido tantas, onde se convida um jornalista apenas para a simulação de um debate de informações e ideias e opiniões. Sim, simulação quando são 3 ou mais com o mesmo ideário e discursos e apenas um para emprestar ares de contraponto. Desde, claro, que com o anfitrião exercendo pleno controle final do microfone e imagens. Mas isso é tema para análise num outro dia, porque é demasiadamente extenso. Tema: como imprensa, sejam jornais, revistas, emissoras de TV e rádio e sites, tornaram jornalistas tantos não jornalistas. Isso desde a articulação para o impeachment de Dilma. Exemplo mais gritante, a Jovem Pan, não por acaso apelidada de Jovem Clã.
Algumas dessas figuras diretamente vinculadas a institutos que tiveram ou têm ligações, por exemplo, com a rede Atlas Network, braço dos irmãos Koch, bilionários norte-americanos que há anos têm, digamos, relações com movimentos de extrema-direita, mundo afora. Por exemplo, o MBL e institutos dito liberais como o Mises e Millennium. Pensador, pesquisador social e professor português, Boaventura de Souza Santos, republica trechos de uma reportagem no seu livro Esquerdas do Mundo Univos. A reportagem original é de Li Feng, do The Intercept dos Estados Unidos, intitulada Esfera de Influência: Como libertários americanos estão reinventando a política latino-americana. Lá se encontra depoimento também de um dos que debateram com Pedro Cardoso na momentosa entrevista na CNN. Hélio Beltrão, dirigente do Instituto Mises. No livro de Boaventura, Beltrão diz: é como um time de futebol. A defesa é a academia e os políticos são atacantes. E o jornalismo? Isso quem pergunta sou eu. Numa referência ao impeachment de Dilma, Beltrão completa: e já marcamos alguns gols. À época, disse Beltrão, uns 30 institutos agiam e colaboravam entre si no Brasil. Deu no que deu. Há mais e demais, mas isso é tema para um outro dia. Natural, ao menos por aqui, que empresas jornalísticas privadas cuidem primordialmente dos seus interesses privados. Péssimo que, ao contrário de N países mundo afora, por aqui o baronato midiático não aceite regulamentação econômica capitalista no setor de comunicação. Não existindo, temos das emissoras, por exemplo, um rosário de bispos, pastores e pastoras, de chefes políticos como donos de órgãos de imprensa, de emissoras de rádio e televisão, e dos vendedores de violência em nome do combate à violência. Além, inevitável, de onipresentes porta-vozes da divindade ou o mercado. Bancadas como as da Bíblia, Bala, Boi e de o mercado não são filhas do acaso. São filhotes grotescos de uma indústria de comunicação que, sem regulamentação para valer, impede pluralismo efetivo real na informação e na opinião. Sim, existem as e os dispostos à guerrilha interna na imprensa, nas emissoras, nas mídias. Mas salvo nichos aqui e ali, ou de tempos de interesses contrariados, no geral o que se tem é um coro de obediência aos interesses privados, quando não pior do que isso. O fato de estarem ajoelhados diante do poder econômico das chamadas Big Techs contamina ainda mais esse bioma. Porque as grandes empresas de tecnologia e informação ou desinformação, em busca de vender, impõem e aceleram no jornalismo o cliquismo. Cliquismo, essa doença pela busca de escândalos e audiência a qualquer custo. Cliquismo que atiça cada vez mais a voragem antropofágica de escândalos que se autodevoram sucessivamente. E assim engolem espaços e tempo para reflexão e crítica para além da superfície. Salvo quando os alvos são os suspeitos e inimigos de sempre, fustigado pelos porta-vozes de sempre. Mais ou menos, a depender das estruturas e das superestruturas de hegemonia e dominação. A CNN, aqui citada, como o Globo e demais, tem também ótimos e corretos profissionais. Nós, jornalistas, como quaisquer outros em outras profissões, acertamos e erramos. É da vida. Porém, acertos e erros são algo bem diferente de intenção, de intenções. Mas, quer o destino, há momentos em que o vento vira, despe, desnuda.
Este final da fala de Pedro Cardoso na CNN é um destes momentos em que encenações são desnudadas, postas a nu. Mas eu não sou jornalista. A minha matéria-prima não são fatos, são invenções. Talvez seja mais fácil para mim dialogar com os interesses do vendedor do meu trabalho do que para vocês, jornalistas. E eu pergunto a vocês, vocês são pessoas livres? Vocês, quando vão trabalhar, vocês sentem alguma pressão do interesse do capitalista que emprega vocês? Olha, está na hora da entrevista, o ministro chefe da SECOM, Paulo Pimenta, está no ar aqui com a gente. Houve um pequeno atraso aí para começar essa entrevista, agora ele está disponível.